Graça e paz, gente querida, povo de Deus. É um privilégio muito grande estar aqui mais uma vez, gravando esta live. E o objetivo principal de nós estarmos aqui é alcançar o teu coração com o infalível Evangelho da graça de Deus. Você que é um filho de Deus, comprado pelo sangue da cruz, liberto do império das trevas, justificado pelo sangue da cruz. É um privilégio muito grande poder estar aqui, e eu tenho plena convicção que a palavra da verdade, que é este evangelho da nossa salvação, este evangelho que nós cremos, na medida que ele for sendo introduzido no seu espírito, na medida que você for ouvindo com paciência, repetidas vezes as mesmas coisas, essa palavra da verdade, ela vai caindo no teu espírito, despertando o teu espírito, despertando o teu conhecimento, iluminando os olhos do teu coração. E a consequência disso é que estas verdades vão enraizar dentro de você, vão se tornar a tua própria vida. E quando isso acontece, você vai ter alegria, você vai ver como é bom ser cristão, como é bom conhecer a verdade. Você vai ter alegria de viver, vai ter paz no coração, porque este evangelho é o evangelho da paz. E é para isso que estamos aqui, para sermos um cooperador da tua fé. Então vamos à palavra de hoje. Deixa eu pôr meu ajudador aqui. Vamos abrir no mesmo texto, Romanos, capítulo de número 1. Nós vamos ler aqueles dois versículos, 16 e 17, que diz: pois não me envergonho do evangelho. Paulo está dizendo isso. Por que, Paulo, você não se envergonha do evangelho? E Paulo diz: porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que acredita. Primeiro do judeu e também do grego. Agora olha o versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela onde? Na lei de Moisés? A justiça de Deus se revela no Velho Testamento? No judaísmo? Não. Paulo diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito: o justo vai viver como? Pela sua própria fé. Então, quando Paulo ele fala que não se envergonha do Evangelho, Paulo sabe o que é o Evangelho. Paulo sabe, na mente, no coração dele, ele sabe que toda aquela velha aliança acabou na cruz. Ele sabe que todo aquele judaísmo acabou na cruz. Ele sabe que todos aqueles sacrifícios, os sacerdotes, os rituais, as festas judaicas, ele sabe que tudo aquilo acabou na cruz. Ele sabe que o Velho Testamento não é evangelho, é judaísmo. Então Paulo fala isso com clareza. Paulo entende o que é o evangelho da graça de Deus. Você quer ver um versículo aqui em Atos capítulo 20? Atos capítulo 20, nós vamos ver uma coisa interessante que Paulo diz a respeito do chamado dele, a respeito do ministério que ele recebeu de Deus. Então, em Atos capítulo 20, ele faz uma declaração maravilhosa, gigantesca. Olha o que ele diz: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Olha como o apóstolo era desprendido. Olha como ele não tinha vaidade, não se achava ser dono da verdade, não se achava ser alguma coisa, não se achava ser melhor que ninguém. Olha o que ele diz: porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo.
Agora, como é que a vida se tornaria preciosa para ele? Ele diz: contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Então Paulo está dizendo, olha, eu não tenho a minha vida em nada preciosa. Ela só terá valor se eu completar a minha carreira, o meu chamamento e o ministério que eu recebi do Senhor. E qual é essa carreira e esse ministério? Ele diz: testemunhar, ser uma testemunha de quê? Do Evangelho da graça de Deus. Paulo sabia o que era Evangelho. O que Paulo diz em Gálatas? Quero ler isso para você. Eu já repeti isso muitas vezes, mas eu repito bastante para que você tenha isso gravado no teu espírito, no teu coração para sempre. Olha que Paulo fala em Gálatas capítulo 1, versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado, agora entenda isso, não é segundo o homem, não é o evangelho produzido pela mentalidade humana, pela religião, pelas sutilezas humanas, pelos rudimentos humanos. Então ele diz: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. E olha o que ele fala: porque eu não aprendi e nem recebi de homem algum. Aí surge uma pergunta: mas Paulo, então responde para nós. Como é que você aprendeu esse evangelho? Como é que você recebeu esse evangelho? Aí ele responde: porque eu não recebi nem aprendi de homem algum. E ele responde: mas foi mediante revelação de Jesus Cristo. Então o que ele está dizendo? Que ele não aprendeu, ele não recebeu o evangelho, não aprendeu de homem algum. O próprio Senhor Jesus Cristo abriu o entendimento, teve uma revelação direta, abriu o conhecimento dele para que ele pudesse compreender e receber esse evangelho da graça de Deus. E qual é o centro do evangelho? O centro do evangelho, conforme nós temos afirmado aqui, é Jesus Cristo. O centro do evangelho é Jesus Cristo. O centro do evangelho não é nenhum apóstolo atual. Ninguém da atualidade é o detentor da verdade, onde só ele conhece a graça e só ele é o portador da verdade e da graça de Deus. Não. De jeito algum. Então ele não aprendeu de homem algum. Mas como ele aprendeu? Mediante revelação de Jesus Cristo. E o centro do evangelho é a pessoa de Jesus Cristo. Vamos ver o que ele fala. Em primeira carta dele aos Coríntios, eu quero repetir muito isso para você. Porque você entendendo isso, isso vai limpar a tua mente de um monte de coisas que se falam da graça de Deus, que centralizam a graça de Deus em alguma pessoa, e não na pessoa de Jesus Cristo. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, olha, era Paulo que pregava isso aqui. Era Paulo que falava assim, não sou eu não estou inventando, não é minha doutrina particular, que eu acho que seja assim, não. Está aqui escrito, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Certamente a palavra da cruz, olha o que ele está dizendo, a palavra da cruz é loucura para quem está perdido. Quem não entendeu ainda, não teve os olhos do coração iluminados, a palavra da cruz é loucura, ele não consegue entender. E o que é a palavra da cruz? É tudo aquilo que Cristo fez na cruz por cada um de nós. Tudo, todas as bênçãos que vieram através do sacrifício perfeito. Então a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Olha o versículo 23 deste capítulo 1 de primeira carta de Paulo aos Coríntios, que Paulo falava: mas nós pregamos Cristo crucificado. Presta atenção. Nós pregamos Cristo crucificado. O que é o Cristo crucificado? Aquele que foi morto.
aquele que foi morto na cruz. Então Paulo ainda pregava o Cristo crucificado. Ele não só pregou o ressuscitado, meus irmãos, presta atenção, está escrito aqui, ó. Está escrito aqui, é Paulo dizendo isso. Mas nós pregamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, para aqueles que são os predestinados, eleitos segundo o propósito de Deus, para esses que foram chamados, o que Paulo pregava? Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos Cristo. Que Cristo é esse crucificado? O Cristo que morreu na cruz. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, o que Paulo fala que Cristo crucificado é? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus. É Paulo que disse isso. Olha para mim, entenda. Foi Paulo que disse isso. Paulo que pregava isso, não sou eu que estou inventando. Não está escrito aqui, vou ler de novo, versículo 23. Mas nós pregamos Cristo crucificado, morto na cruz. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo, Cristo crucificado, poder de Deus, sabedoria de Deus. Agora vamos para o capítulo 2, essa primeira carta de Paulo aos Coríntios, que fala assim, Paulo dizendo: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidir nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Então, quando Paulo foi aos Coríntios, Paulo está dizendo que não usou sabedoria humana, não usou linguagem de ostentação, ele não usou nada do homem natural. Ele diz: decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este o quê? Crucificado. Por que Paulo fala assim? Porque Paulo sabia a grandeza da obra da cruz. Paulo conhecia profundamente o sacrifício perfeito. Paulo sabia o valor e o poder daquele sangue derramado na cruz. Paulo não fazia campanha para alguma coisa. Paulo não dava objetos orados para ninguém. Paulo não levava ninguém a fazer voto do Velho Testamento. Paulo soube separar muito bem a velha aliança da nova aliança. Quando ele cita algum texto da velha aliança, é só para mostrar que já acabou na cruz e começou uma nova aliança. Então ele diz: decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Então, centro do Evangelho, presta atenção, que Paulo pregava é Jesus Cristo e este crucificado. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então Cristo é o centro do Evangelho. Agora o Evangelho se abre em várias verdades, ele se abre como um leque, em várias verdades. Eu preciso saber cada verdade que é revelada no Evangelho. Preciso conhecê-las, trabalhar em cima delas, interiorizá-las, cada uma, vivê-las, fazê-las parte preciosíssima da minha fé, até eu ter uma visão clara do que é a nova aliança. E é isso que temos falado, nós estamos trabalhando nesses dias para trazer estas verdades. Cristo, centro, as verdades se espalham dele como um leque, e pegando cada uma delas, para que o Evangelho seja claro na tua mente e no teu coração. E hoje nós vamos falar mais uma verdade que nós encontramos na nova aliança. Se nós formos procurar na velha aliança, não encontramos. Mas se nós formos na nova aliança, da cruz para frente, nós encontramos. E vamos utilizar o texto de Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10,
E vamos ler ali alguns versículos, versículos 19 até o 22. Hebreus capítulo 10, 19 a 22. Preste muita atenção. Talvez você não esteja muito acostumado com essa linguagem de Hebreus, mas preste muita atenção nesses textos que nós vamos ler. Hebreus 10, versículos 19 a 22. Diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez, olha lá, para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. O que o escritor está dizendo? O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que agora eu posso entrar num lugar que era proibido, lá na velha aliança, chamado Santos dos Santos. Eu posso entrar com intrepidez. Por que agora eu posso entrar com intrepidez? Porque um novo e vivo caminho foi aberto. Uma porta diferente foi aberta na nova aliança. Um caminho novo foi aberto na nova aliança através do sacrifício de Jesus. E agora qualquer um que crê já tem acesso direto à presença de Deus pelo sangue de Jesus. Como era o caminho da velha aliança? Você tem que entender isso claramente, preste muita atenção. Na velha aliança, o povo, quando vinha fazer uma oferta a Deus, eu vou explicar de uma forma bem simples. Ele não podia vir fazer a oferta direto a Deus. Se ele tinha lá um animal para ser sacrificado, ele não tinha acesso direto a Deus, não lhe era permitido. O que ele tinha que fazer? Ele tinha cometido o pecado e ele vinha trazer um animal para ser sacrificado pelos seus pecados. Ele não podia executar isso. Então ele tinha que trazer a oferta dele, entregar na mão de um intermediário. Qual era o intermediário? O sacerdote. Então ele vinha, entregava na mão do intermediário, o intermediário representava ele para Deus, ia lá, fazia todo aquele sacrifício, aquela coisa toda, e os benefícios daquilo que ele fazia era em favor daquele pecador que apresentou a oferta. Então na velha aliança nós não tínhamos um acesso direto a Deus. Deus estava naquele lugar do tabernáculo ou do templo chamado Santos dos Santos. E ninguém tinha acesso àquele lugar. Então qual era o relacionamento de Deus do Velho Testamento? Tinha que ter um intermediário, um sacerdote. Porque uma pessoa comum não tinha autorização para chegar e ir direto à presença de Deus. Então ele trazia a oferta dele na mão de um sacerdote. Esse sacerdote fazia aquele trabalho religioso e o benefício daquilo vinha em favor dele. Ele não podia entrar nos Santos dos Santos, porque ele era proibido. Por quê? Porque todos aqueles sacrifícios da velha aliança não removeu o pecado. Não tirou o pecado do mundo. Aquilo era uma coisa que cobria o pecado. Mas não resolvia a questão do pecado. Então o pecado era presente o tempo todo na vida deles. Eles tinham que fazer aquelas ofertas e sacrifícios constantemente. Mas agora quando Cristo vem, Cristo vai ser o sacrifício perfeito. Ele vai eliminar esse relacionamento do homem com Deus. Ele vai abrir um novo relacionamento com Deus, um novo caminho, uma nova porta. Ele vai cumprir a lei, acabar com todos os sacrifícios da lei, porque ele vai ser o último sacrifício da lei, um sacrifício perfeito, o sangue perfeito. Então agora ele vai acabar com essa forma de relacionamento com Deus
baseada na velha aliança, baseada nas ofertas, nos sacrifícios, nos sacerdotes, em todos aqueles rituais religiosos. Aquilo vai acabar na cruz. Então Cristo vem, vai para a cruz. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando ele morre, aquele véu dos santos, do santuário é rasgado de alto a baixo. Então Deus não está mais naquele lugar. Deus se tornou acessível a todas as pessoas que creem, em qualquer lugar. Na velha aliança tinha o tabernáculo e tinha o templo. Mas depois que Jesus morre na cruz e começa-se o Novo Testamento, não existe mais templo, não existe mais altar, não existe mais sacrifício. Tudo aquilo acabou na cruz, não existe mais santuário. Não há necessidade mais dessas coisas todas, porque Cristo, através do seu sangue, abriu um novo e vivo caminho. E agora, na nova aliança, qualquer um que acredita, presta atenção, tem acesso direto a Deus. Por isso que eu afirmo, sem medo de errar, você não precisa de apóstolo atual, você não precisa de sumo sacerdote, você não precisa de pastor, você não precisa de ninguém para ser um intermediário entre você e Deus. Qual é a mentalidade de hoje? A mentalidade do Velho Testamento. A pessoa está enfrentando um problema. Não foi ensinado a ela que ela tem acesso direto a Deus. Que a oração dela é tão valiosa quanto a oração do pastor dela. Não foi ensinado a ela. Foi posto na cabeça dela que ela tem que depender de um pastor. Ela tem que depender de um líder. Ela tem que depender de um apóstolo. Ela sempre tem que ficar em dependência de uma liderança religiosa evangélica. Então, ela está com um problema. O que ela vem? Pastor, ora por mim. Ela desconhece que a porta já está aberta, que o caminho já está aberto. Que Cristo abriu um novo e vivo caminho. Ela desconhece isso. Então foi posta na mente dela uma dependência de pessoas. É por isso que você vê a igreja do sistema lotada de gente, tudo para tocar num suor do indivíduo. Para pegar uma toalhinha orada por ele. Porque eles não sabem que isso é uma fraude, é um engano. É a mentalidade da velha aliança. Por isso que você vê tanta gente procurando gente ungida. Aí eles vêm nos púlpitos, eu sou o homem de Deus. O homem de Deus. Que homem de Deus? Homem de Deus somos todos nós. Porque fomos comprados pelo sangue. Então qual era a visão do Velho Testamento? Sempre dependia de alguém para se achegar a Deus. Quando Cristo vem, ele abre um novo e vivo caminho com o seu sangue, e qualquer um da nova aliança que crê, não precisa mais de nada da lei, não precisa de intermediário, não precisa de apóstolo, não precisa de irmãzinha que revela, não precisa de missionária, não precisa de pastor para se achegar a Deus, porque ela mesma tem acesso direto a Deus pelo novo e vivo caminho que já foi aberto por Jesus. Será que você acredita nisso? Será que você entende isso? Será que você enxerga isso comigo? Vou ler de novo esse texto aqui, depois vamos ver alguns outros. Tendo, pois, irmão, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus. Por que ele cita santos dos santos? Porque a carta aos Hebreus foi escrita para os judeus, que estavam vindo para o Evangelho. Então ele está utilizando a linguagem judaica, a linguagem do templo, a linguagem do santo dos santos. Então eu vou ler de novo. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. O que ele está dizendo? Que agora, através do sacrifício daquele corpo de Jesus que era o véu, que se partiu, através daquele sangue derramado, eu posso entrar num lugar que na lei era proibido, na lei. Mas na nova aliança, Jesus derrubou tudo aquilo e eu posso entrar na presença de Deus sem intermediário nenhum. Eu vivo na presença de Deus sem intermediário nenhum. Não há mais necessidade de intermediários. Porque o novo e vivo caminho foi dado a cada um de nós
através do sangue da cruz. Então vamos explicar um pouquinho melhor isso, com paciência. Vamos lá para Hebreus capítulo 9, vamos ler ali, para você ver como era ali na velha aliança. Hebreus capítulo 9, versículo 11 e 12. Então presta atenção. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Então dá uma paradinha aí. O que o apóstolo está dizendo aqui? Que Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados. E o que acontece? Mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos desta criação. O que ele está dizendo? Que Cristo entrou num santuário que não era humano, um santuário que não era terrestre, um santuário que não era como aquele tabernáculo que Moisés construiu, e não era como o templo que Salomão construiu. Ele está dizendo que Cristo entrou num santuário celestial, lá nos céus, que não foi construído por mãos humanas, não veio de Moisés, não veio de Salomão. E o que aconteceu lá? Você entende isso que eu estou dizendo? Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou nos santos dos santos uma vez por todas, e ele obteve o que para mim e para você? Ele obteve uma eterna redenção. Então, Cristo, no seu sacrifício com seu sangue, ele entrou nos santos dos santos celestial, lá no céu, na presença de Deus. Mas alguém perguntaria, mas pastor, como é que ele foi levar um pouquinho de sangue lá? O sacrifício dele foi aqui na terra, mas foi uma coisa tão gloriosa, presta atenção. O sacrifício dele foi aqui na terra, no nosso nível, mas foi tão estrondoso, gigantesco, glorioso, que transcendeu a matéria e chegou nos santos dos santos, lá nas regiões celestiais. Ele entrou através do sacrifício perfeito nas regiões celestiais, num santuário celestial lá no céu. Olha o nível da coisa. E ele não levou como sacerdote humano sangue de animais, ele entrou lá com o seu próprio sangue. E o que ele obteve para mim e para você? Uma eterna redenção, o fim da escravidão. Eternamente nós somos salvos, eternamente nós somos libertos. Nós nunca vamos perder a salvação, nós nunca vamos voltar a qualquer cativeiro, porque ele conquistou, entrando nos santos dos santos celestial, uma eterna redenção. Vamos ver nesse mesmo capítulo 9 de Hebreus, versículo 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro. Mas aonde Cristo entrou? Ele entrou no céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Então onde Cristo entrou? Ele não entrou em santuário humano, mas ele entrou no céu agora, santuário celestial, para comparecer a Deus perante nós. Perante nós. Então continua a leitura. Nem ainda para oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote terreno, né? A cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, nesse caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, onde é que o pecado foi aniquilado? Presta atenção, eu estou te dizendo. Cristo entrou lá nas regiões celestiais, no santuário no céu, com seu próprio sangue. Um sacrifício perfeito, um sangue perfeito. E lá no santuário celestial,
Ele aniquilou, ele pôs um fim no pecado definitivamente. Mas alguém vai dizer assim, não, pastor, não pode ser, os homens vivem pecando. Ele aniquilou, pôs um fim no pecado pelo sacrifício perfeito. Mas ele não pôs o fim na deformidade que o pecado causou na raça humana. Então a raça humana está presa num corpo defeituoso e continua cometendo defeito, errando, irritando, brigando sem parar. Mas a culpa do pecado, entenda que caía sobre nós, Cristo levou totalmente e nos inocentou. Mas não foi removido o defeito que o pecado trouxe, que está na nossa carne, que é a natureza maligna programada para cometer coisas erradas. Isso ele não levou na cruz, nós estamos presos nisso. Eu preciso saber a diferença de uma coisa e de outra. Ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, olha que grande foi isso. Cristo se apresentou com seu próprio sangue num santuário celestial, nos santos dos santos celestiais, e lá ele aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Acabou o problema, está tudo pago, está tudo resolvido. E agora? Agora que ele removeu toda essa parede da separação, conforme temos dito sempre, então ele abriu um novo e vivo caminho. Vou repetir a mesma coisa. Qualquer pessoa que é cristã verdadeira, que é crente verdadeiro, que conhece o Evangelho da graça de Deus, ela não precisa de intermediário para se achegar a Deus. Ela não precisa de apóstolo nenhum. Ela não precisa de profeta nenhum da atualidade. Ela não precisa de pastor nenhum. Não precisa de nenhum missionário. Isso é o homem que criou com a mentalidade do Velho Testamento. Sempre ter um intermediário. Ela tem acesso direto à presença de Deus. Você, meu irmãozinho, que se acha fraco, se acha triste aí, você, irmãzinha simples, pobrezinha, que vê o pastor, o líder, o bispo, oh, que grande homem de Deus, saiba que você, na sua simplicidade, se você crê nisso, você tem acesso direto a Deus. Não tem mais nada intermediário, acabaram-se qualquer coisas intermediárias entre Deus e os homens. Cristo é o único verdadeiro que abriu um novo e vivo caminho que não existia na velha aliança. E agora nós temos acesso direto a Deus. A minha oração Deus ouve, a porta está aberta. Não tem esse negócio, nossa, quando eu oro parece que a oração não passou do teto. É mentira, que você não conhece a verdade. Não tem esse negócio que o diabo vai ficar na frente e a tua oração não vai chegar a Deus como lá em Daniel. Não, tudo isso já acabou na cruz. Lá, Jesus ainda não havia morrido, lá é velha aliança. Qualquer pessoa que acredita tem acesso direto a Deus. Deus te ouve. Cristo abriu um novo e vivo caminho. Deus te ouve, entenda isso. Você não precisa mais de ninguém. Se você entender isso, acaba. Você entra numa plena liberdade que o Evangelho te dá. Você vai descobrir que Deus está tão presente na tua vida, só que você nunca enxergou. Aí você ia lá buscar uma tal de oração forte, que alguém falso, alguém preso no Evangelho da mentira, estava dizendo que ia fazer com você, ia lá e você tem que dar as ofertas para ele. Acabou. No Evangelho eu encontro, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E no Evangelho eu encontro que um novo e vivo caminho foi aberto. Agora vamos ler Hebreus capítulo 10, vamos ler bastante esses versículos. Olha como começa no versículo 1. Ora, visto que a lei é sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Ele está mostrando a velha aliança como é. Nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes,
com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos. Porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência do pecado. O que ele está dizendo? Que a lei era uma sombra. A lei e os rituais da lei, tudo que se fazia na lei, era uma sombra, não era uma imagem real. Uma sombra daquilo que era verdadeiro, que viria Jesus Cristo, e cumpriria tudo aquilo. E ele está explicando que tudo aquilo que eles faziam não resolvia nada. Olha o que ele diz. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. O que ele está dizendo? Que tudo aquilo que eles fizeram na lei, tudo aquilo não mudou nada no coração deles, não mudou nada na vida deles, não aperfeiçoou nada neles, foi uma coisa inútil. Alguém diria, mas não foi Deus que levantou tudo aquilo? Foi Deus. Mas foi o próprio Deus que resolveu o problema e eliminou tudo aquilo, porque ele viu que tudo aquilo não mudava nada em ninguém. Era só um ritual, uma sombra, com tempo determinado para acabar. Agora ele vai dizer, versículo 4, porque é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecado. Então, você quer ver uma coisa impossível na Bíblia? É que tudo aquilo que eles faziam na lei, aquele sangue de animais por causa dos pecados, aquilo era impossível remover o pecado. Aquilo era impossível de retirar o pecado. Era impossível de quitar a dívida do pecado. Isso é impossível, está na Bíblia. Uma coisa impossível. Vou ler de novo. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Agora ele vai começar a falar sobre Jesus, presta atenção. Por isso, ao entrar no mundo diz, olha, Deus está dizendo, Jesus vai entrar no mundo. Jesus vai entrar no mundo, vai ter um corpo humano. Por isso, ao entrar no mundo diz, é Deus que está dizendo. Sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. O que ele está dizendo? Quando Jesus vai entrar no mundo, ele diz, sacrifícios e ofertas da lei, Deus não quis mais. Deus que criou tudo aquilo e se cansou de tudo aquilo. Sacrifícios e ofertas não quisestes, antes um corpo me preparaste. Um corpo foi preparado para Jesus entrar no mundo. E ele diz, não te deleitasses com holocaustos e ofertas pelo pecado. Tudo aquilo cansou, aquilo está passando. Jesus vai vir, vai ter um corpo, vai eliminar todas aquelas coisas. Então disse eu, olha, Jesus dizendo, aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito para fazer a Deus a tua vontade. Então um corpo está sendo formado para Jesus vir nascer nesse mundo. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Então aqui estou. Então acrescentou, Jesus dizendo, eis aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. Remove o primeiro pacto, remove a primeira aliança, remove o primeiro para estabelecer uma segunda aliança. Então Deus preparou um corpo para Jesus entrar no mundo. Se cansou dos holocaustos e ofertas pelo pecado. Jesus diz, estou aqui, ó Deus, para fazer a sua vontade, agora é a hora. Remove a primeira aliança, remove, acaba com ela na cruz, para estabelecer uma outra aliança, uma nova aliança. E nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus, uma vez por todas. Você entendeu? O que está dizendo nesse capítulo 10? Que a lei era uma sombra. Resumindo, que Deus não quer mais sacrifícios e ofertas, coisas que se oferecem de acordo com a lei. Um corpo é preparado para Jesus vir estabelecer-se e nascer no mundo.
E agora Jesus diz, é a hora, remove o primeiro pacto, remove a primeira aliança, para estabelecer uma segunda aliança. Essa segunda aliança, que é o Evangelho da Graça de Deus. Não está escrito isso aqui, não é verdade, não está escrito. Agora ele vai falar como o sumo sacerdote fazia na velha aliança, olha lá. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Então, todos aqueles sacrifícios da lei não podiam remover pecados, não resolvia o problema. Continua. Jesus, porém, agora ele vai falar do sacrifício de Jesus. Olha como isso é grande. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelo pecado, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. O que ele está dizendo? Jesus, porém, ofereceu para sempre um único sacrifício. Um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Está escrito aqui. Por que o único sacrifício? Porque o sacrifício dele foi perfeito, o sangue dele era perfeito, ele era o cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula, o cordeiro que tiraria e tirou o pecado do mundo. Então, com uma única oferta, com um único sacrifício, Jesus já resolveu todo o problema. E onde aconteceu esse sacrifício? Na cruz. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o que é a palavra da cruz? É o poder de Deus. Mas nós pregamos Cristo crucificado. O que é Cristo crucificado que Paulo pregava? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Continuando a leitura. Aí ele fala, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. O que ele está dizendo com isso? Que essa oferta, essa única oferta de Jesus Cristo, nos aperfeiçoou. Aonde nós fomos aperfeiçoados? Na carne? Não. Nós fomos aperfeiçoados no Espírito. Já existe a perfeição no nosso Espírito. Na carne, não. Na carne nós continuamos com essa natureza caída, depravada, que quer fazer tudo errado. Mas lá no homem interior, lá no Espírito, nós já fomos aperfeiçoados. Qual foi o meio que Deus usou para que isso acontecesse? A única oferta, o único sacrifício que Jesus realizou na cruz do Calvário. E ele vai dizendo, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá também testemunho o Espírito Santo. Porquanto após ter dito, agora ele vai falar da nova aliança, presta atenção. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente inscreverei, e acrescenta. Olha lá, também não me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. O que ele está dizendo que vai fazer na nova aliança? Porei no seu coração as minhas leis, e sobre as suas mentes a escreverei. Quais leis são essas? Isso aqui não é lei do Velho Testamento, não é lei de Moisés. Só que essas leis são o Evangelho da Graça de Deus. Estas são as leis da nova aliança, que nos ensinam sobre a justificação, redenção, filiação, selado com o Espírito Santo, essas coisas maravilhosas que existem só na nova aliança. E acrescenta, presta atenção, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ele está dizendo que para sempre, ele nunca mais vai lembrar dos nossos pecados. Ele nunca mais vai lembrar das nossas iniquidades. Por quê? Por que Deus vai fazer isso? Porque o sacrifício perfeito aconteceu na cruz. O sangue derramado da nova aliança derramou na cruz. Na cruz tudo foi quitado. Tudo foi pago. O fim da lei é Cristo. Tudo aconteceu na cruz. Então agora a questão dos pecados está encerrada. Deus nunca mais vai se lembrar. Não está escrito isso aqui?
Agora só entende isso quem entendeu a palavra da cruz. Só entende isso quem enxergou a grandeza do sacrifício da cruz. Quem não enxergou isso, isso é língua estranha. Isso é língua estranha. E agora chegamos aonde? No texto onde nós começamos. O que ele diz? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. O que ele está dizendo? Depois que Cristo removeu tudo na cruz, então foi aberto um novo e vivo caminho. Falando aquilo que eu já disse no começo, qualquer um que crê tem acesso direto à presença de Deus, não precisa de intermediários. Deus não está preso num templo de Salomão. Deus não está preso em nenhum templo, construção humana. Em qualquer lugar, você pode estar lá no Pico do Jaraguá, aqui em São Paulo, está na presença de Deus. Você pode estar lá em Minas Gerais, numa praça, tem acesso direto a Deus. Não tem mais locais santos, não tem mais altares, tudo isso acabou, é linguagem da velha aliança. Não tem mais um lugarzinho especial que eu tenho que ir lá, porque só lá Deus está. Não tem esse negócio de subir no monte, porque Deus está no monte. Tudo isso de onde vem um monte? Coisa lá da velha aliança. Então qualquer um que crê agora, que é um cristão verdadeiro, que entendeu a obra da cruz, que é filho de Deus, justificado, tem acesso direto a Deus. Mas se você viveu muitos anos numa igreja de lei, você vai ter muita dificuldade de entender isso. Porque isso nunca foi ensinado para você. Isso nunca foi pregado na escola dominical, nas revistinhas, nunca te ensinaram isso. Te puseram, eu vou repetir de novo, a doutrina do medo, do pagar preço, do subir no monte, do sacrifício, do devorador. O diabo está ao redor o tempo todo, vai te pegar, não dá brecha, cuidado com a brecha. Como é que você vai entender isso se a tua mente está repleta de escuridão trazida da velha aliança? Não vai enxergar. Então agora, meus irmãos, que coisa linda. Qualquer um que crê tem acesso direto a Deus. Acredita nisso? Você pode estar no teu quarto, ligou a tua mente em Deus, tem acesso direto a Deus. Pode estar dirigindo na rua, aquele trânsito irritado, ligou a tua mente em Deus, está conectado. Não cai a conexão. O caminho novo está aberto diante de você. Deus te ouve direto. E não tem mais interferência, não tem mais nada que possa vir e interferir entre você e Deus. Você já foi reconciliado com Deus. A parede da separação já caiu na cruz. Qualquer um que crê, enxerga esse novo e vivo caminho que foi aberto pelo sangue de Jesus, por aquele corpo de Jesus que era o véu que foi partido na cruz. Isso aqui é coisa da nova aliança. Qual a visão da velha aliança? Vamos recapitular. Eu tenho que procurar um intermediário, eu tenho que procurar o sacerdote, eu tenho que entregar minha oferta para ele interceder a Deus por mim, fazer alguma coisa em meu benefício. Essa é a mentalidade da maior parte das igrejas de hoje. Fazer o povo depender de um líder, fazer o povo depender de um sacerdote, de um padre, de um papa, de um bispo, de um apóstolo, de uma Maria. Sempre tem um intermediário que ele vai fazer alguma coisa por você e esconde que você tem acesso direto a Deus, não precisa de intermediário nenhum. Na cruz tudo isso aconteceu. Ele continua dizendo, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, como é que eu vou me aproximar de Deus? Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. O que é a má consciência? A consciência é criada pelo sistema religioso.
O que é a consciência? Aquele órgão que nós temos que nos acusa se tem alguma coisa errada. Ele é um termômetro, ele é um alarme, não é verdade? Então o que é a má consciência? Significa que a religião pôs tanta coisa na minha cabeça, pôs tanta culpa. A religião evangélica me cobrou tanta coisa, me pregou tanto sobre devorador, diabo que está na minha vida, brecha que eu não posso dar. Ela entuchou na minha mente tanta coisa horrível da religião, que a minha consciência ela ficou contaminada. Ficou má, minha consciência me acusa o tempo todo, me cobra o tempo todo, me condena o tempo todo parece que eu estou separado de Deus, é a má consciência. Mas quando eu entendo a obra da cruz, que o novo e vivo caminho foi aberto, a minha consciência é purificada das obras mortas, a minha consciência é purificada da culpa do pecado, eu sei que ele pagou na cruz, a minha consciência fica limpa. Qual a consequência disso? Que eu vejo um Deus num caminho novo, numa alegria, numa liberdade, é felicidade ser cristão, é gozo ser um crente verdadeiro, é um prazer conhecer o Evangelho. Se eu dou alguma coisa, alguma contribuição, eu dou com prazer, com alegria, eu entendo o que eu estou fazendo e nada mais está me acusando. Por quê? Porque todas as obras mortas da religião foram limpadas da minha consciência. Minha consciência foi purificada da acusação do evangelho falso, do evangelho do pagar preço, dos montes, das cobranças, do devorador, ser obrigado a dar tudo que tem. Não, ser obrigado a estar no templo o tempo todo, se eu não tiver, estou falhando, não é? Não, limpou tudo, a minha consciência está limpa, nada mais me acusa, porque eu já aprendi que toda acusação caiu na cruz. Então o novo e vivo caminho foi aberto. Que coisa linda. Será que você está entendendo isso, minha irmãzinha querida? Meu irmão precioso. Você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, é novinho na fé. Será que você está entendendo isso? Creio que você está entendendo. Que a tua consciência está sendo purificada das obras mortas trazidas do Velho Testamento. Agora, isso aqui faz parte do Evangelho. Se eu sou um pregador do Evangelho, como não posso pregar essas coisas? Como é que eu disse que vou pregar o Evangelho e só fico na lei e na velha aliança? Não estou pregando o Evangelho, estou pregando o judaísmo. Para nós terminarmos, vamos aonde nós começamos. Romanos, capítulo de número 1, que diz, versículo 16 e 17... Pois não me envergonho do Evangelho, olha que coisa linda, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela onde? Na lei? Não, se revela no Evangelho. Você está entendendo o que é a justiça de Deus? Essa é a justiça de Deus. Cristo cumpriu tudo na cruz e nos libertou por completo. Essa é a justiça de Deus. Aonde é que eu entendo essa justiça de Deus? Visto que a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho, de fé em fé. É uma fé progressiva. Por que ele fala de fé em fé? Porque eu não adquiro esse conhecimento em um minuto. Então, na medida que eu vou aprendendo sobre o Evangelho, memorizando, vou crescendo na graça e no conhecimento do Evangelho, então a minha fé vai crescendo. Por quê? Porque eu vou tendo conhecimento novo, eu vou crescendo de nível. Aquilo que eu criei há um ano atrás, hoje passou um ano, eu estudei a palavra, entendi o Evangelho, a minha visão hoje é totalmente diferente, de fé em fé, como está escrito: o justo, aquele que foi justificado pelo sangue da cruz. Como é que ele vai viver? Ele vai viver pela fé do bispo, da oração forte daquele pastor que grita o tempo todo. Ele vai viver pela fé do pastor dele, daquilo que ele se diz apóstolo dele, que dá esse apóstolo que é cobertura espiritual, que não tem nada a ver, que a nossa cobertura espiritual começa com a cabeça, e o cabeça é Jesus Cristo, ele é a nossa cobertura espiritual. Você vai viver da fé dos outros? Não.
Você vai viver da sua própria fé. E como é que a fé vem? A fé é assim, a fé vem pelo ouvir, eu vou ouvindo o Evangelho, ouvindo. A fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra de Cristo. O que é a palavra de Cristo? A nova aliança. O Novo Testamento, estabelecido no sangue dele. Então, para terminarmos, o novo e vivo caminho está aberto. Todas as barreiras foram removidas. Cristo, no seu sangue, estabeleceu uma nova aliança, onde nós existimos e vivemos, e nela está posta a nossa fé. Você entende isso? E entramos nesse novo e vivo caminho que não existia na velha aliança. Mas Cristo, através do seu sacrifício, ele abriu esse novo e vivo caminho. Qualquer um, para terminar, qualquer um que crê tem um acesso direto na presença de Deus, sem nada intermediário. Então nós vamos terminando esta palavra por aqui. Creio que isto entrou dentro do teu coração e você está crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.